A magia negra. A magia negra ela envolve o uso de forças e energias ocultas, consideradas negativas, direcionadas ao benefício pessoal, vingança ou também a manipulação dos outros. Ela seria praticada por bruxos, feiticeiros e também ocultistas, e ela é usada para poder obter poder rápido ou então exercer o controle, principalmente em situações onde o praticante deseja influenciar os outros ou então causar um mal. Os rituais eles exigem alguns itens específicos, como velas negras, símbolos de proteção e também muitas vezes itens pessoais da pessoa-alvo. Tudo isso posicionado no círculo de proteção. O praticante ele recita encantamentos em línguas antigas, como o latim ou então línguas ocultas. Então assim ele visualiza intensamente o efeito desejado, canalizando assim toda a sua intenção durante o ritual. O processo ele requer uma alta concentração, já que um pensamento mal direcionado pode retornar ao praticante, o que torna essencial a proteção contra rebotes energéticos. Esses rituais muitas vezes envolvem oferendas para poder amplificar o poder do feitiço, como pedras, ervas específicas ou até mesmo, em alguns casos, sacrifícios. E alguns praticantes eles optam por realizar o ritual em noites de lua cheia, porque eles acreditam que esse momento é o que está com energia mais densa e mais forte e pronta para ser canalizada. A magia negra ela carrega consigo a responsabilidade de um intenso conhecimento sobre a proteção espiritual, pois segundo a lenda, energias negativas podem voltar contra o próprio praticante, caso a magia seja mal feita ou mal executada. E para evitar esses efeitos, os ocultistas recomendam manter firmeza no propósito, um foco absoluto e sempre que possível fazer rituais adicionais de proteção antes e depois do feitiço. A invocação de demônios. Essa prática é realizada por ocultistas e demonologistas que buscam acessar poderes ou conhecimentos além da compreensão humana. Esses rituais eles envolvem a criação de um ciclo de proteção e também o uso de selos específicos, os quais representam cada demônio a ser invocado. Os praticantes eles escolhem o demônio conforme o seu poder ou sabedoria que ele quer obter. Pode ser fortuna, influência ou até mesmo a resposta de questões bem complexas sobre o universo ou então sobre a vida. Ao começar o ritual, o invocador ele desenha o selo do demônio no chão, acende algumas velas com cores do demônio em si e então recita algumas palavras antigas para poder assim chamar o espírito. Durante o processo, o praticante também deve estabelecer limites bem claros para que o demônio não tome controle da situação. Esse tipo de invocação exige extrema cautela e também concentração, porque o demônio em si ele é muito instável e também muito perigoso. O conhecimento ou intervenção exige uma troca. O invocador pode oferecer um pacto, geralmente com algo de valor associado, com um item precioso, ou então uma gota de sangue ou até mesmo uma promessa. E essa troca é conduzida com precisão extrema, pois qualquer deslize pode resultar em consequências severas para o invocador. E uma vez com a resposta ou o poder, o praticante ele desfaz o círculo e encerrando assim a invocação com um banimento para poder garantir que o demônio retorne ao seu plano com segurança para o invocador. A alquimia espiritual ela é uma prática mística focada na transformação e purificação da própria alma. Os praticantes eles dedicam-se a essa prática com o objetivo de alcançar uma evolução interior, removendo assim impurezas emocionais e mentais que impedem o crescimento espiritual. O processo ele é comparado à transformação de metais brutos em ouro, onde o alquimista busca extrair a essência mais elevada de si mesmo. Para fazer isso, ele usa meditação profunda, visualizações e também rituais de limpeza, nos quais são usados cristais, incensos e até água para poder assim fazer a purificação. Durante o processo, o alquimista ele pode fazer cerimônias em locais tranquilos, usando elementos naturais, que simbolizam os 4 elementos, como terra, fogo, água e o ar. Cada sessão era dedicada a uma etapa da transformação, onde ele visualiza suas mágoas, medos ou vícios, sendo queimados, dissolvidos ou transmutados em energia de paz e harmonia. E no fim do processo, o praticante ele atinge um estado de clareza e desapego, que é considerado o ouro espiritual da alquimia.
que seria um nível de consciência onde o espírito está em harmonia com o universo e suas leis. O espiritualismo sombrio. Essa prática explora o mistério da morte e também os segredos do lado escuro da espiritualidade. Os praticantes, como os ocultistas e também necromantes, mergulham nas sombras do mundo espiritual para poder assim obter visões e conhecimentos sobre a transição da vida para a morte e também do outro mundo. Essa prática ela envolve rituais introspectivos e também projeções astrais, onde o praticante se conecta com entidades do além para poder assim obter respostas sobre a existência, as almas e também a vida após a morte. Para ele fazer isso, ele usa incensos densos, símbolos de proteção e também objetos que representam a morte, como ossos ou crânios, que o ajudam a criar uma atmosfera de introspecção profunda. Ao iniciar o ritual, o praticante ele entra em um estado de meditação profunda, onde sua energia se alinha com um plano espiritual sombrio. A prática ela exige uma mente forte, pois o contato com a energia negativa da morte pode ser perturbador, trazendo assim visões intensas que revelam segredos e medos inconscientes. Essa experiência é essencial para o autoconhecimento daqueles que buscam compreender o ciclo da vida e sua finitude. E assim, ao encerrar a sessão, o praticante realiza um ritual de purificação para poder garantir que a energia sombria não permaneça em seu campo espiritual. A clarividência e necromancia. Essas práticas são associadas à visão do que está oculto, tanto em relação ao futuro quanto em contato com os mortos. Os clarividentes e necromantes são praticantes que possuem a sensibilidade espiritual aguçada, que permite a eles enxergar além do mundo físico e assim acessar informações escondidas. A clarividência ela envolve o uso de objetos como cristais, espelhos e até cartas para poder assim canalizar visões de eventos futuros. Para isso, o praticante ele entra em um estado de meditação profunda, esvaziando sua mente e também se focando no objeto, o que ativa ainda mais a sua percepção. Na necromancia, o contato é direto com os mortos, onde o praticante busca conselhos ou revelações de espíritos que passaram para outro mundo. O necromante ele faz o ritual de invocação e ele usa velas e símbolos de proteção para poder assim criar um espaço seguro para ele. Durante o ritual, ele recita encantamentos específicos para poder atrair a alma, concentrando-se na energia da pessoa falecida e assim estabelecendo um vínculo. E esse contato ele é feito com muito cuidado, porque essas almas perturbadas podem trazer energias negativas e pesadas, exigindo que o necromante mantenha o controle e encerre o ritual de forma apropriada. Conjurações malditas. Essas conjurações são rituais destinados a lançar maldições sobre uma pessoa ou situação, trazendo assim azar, sofrimento ou perda da vítima. Feiticeiros e bruxos que dominam essas práticas utilizam ela como forma de vingança ou punição. E para fazer o ritual, o praticante ele cria um círculo de proteção, onde ele coloca itens pessoais na pessoa-alvo, como a foto ou objeto, e começa a recitar palavras de poder, impregnando assim o ambiente com energia negativa. Esse ritual é feito em ambientes escuros e muitas vezes pela lua minguante, que seria o período em que acredita-se que a energia está mais propícia para banimento e destruição. O praticante ele pode enterrar um objeto simbolizando a maldição, como um boneco ou então um amuleto, acreditando que assim o efeito da conjuração prende a pessoa-alvo. A prática ela exige controle e também conhecimento, pois, segundo a teoria, a energia da vingança pode retornar à pessoa caso ela não se mantenha clara e firme na sua intenção. As artes astrológicas de controle. Essas artes de controle consistem em utilizar o conhecimento astrológico para influenciar pessoas e acontecimentos, com base no alinhamento planetário e fase lunar. Ocultistas e astrólogos que dominam essa prática criam talismãs, amuletos e sigilos com símbolos dos planetas que carregam e utilizam em momentos específicos. Cada planeta ele possui uma energia própria e o praticante utiliza de acordo com seu objetivo, como atração de riqueza, amor ou então proteção. Para realizar o ritual astrológico, o praticante ele define o objetivo e cria um talismã, com as cores e símbolos correspondentes ao planeta desejado. E assim, durante o alinhamento astrológico, ele acende as velas que recitam encantamentos, carregando assim um amuleto com a energia específica daquele evento celestial. Depois de pronto, o talismã ele é usado ou dado à pessoa para que o efeito é destinado,
E esses rituais podem ser realizados durante a semana ou meses, aproveitando dos ciclos astrológicos. Temos também poções e encantamentos proibidos, e essa seria uma arte mística e complexa, profundamente enraizada no conhecimento oculto e também conexão com a natureza. Os feiticeiros, bruxos e herbalistas dedicam-se a essa tradição, buscando assim manipular energias por meio de ingredientes que carregam vibrações específicas, como ervas raras, cristais e às vezes algumas partes de animais específicos. Para o praticante, cada elemento usado possui uma simbologia e poder próprio, essencial para a eficácia da porção. Elementos como a mandrágora, o cícuta e também o meimendro são comuns em composições de efeitos mais intensos e perigosos. A criação de uma poção começa com a purificação do ambiente e também o círculo de proteção para poder garantir segurança espiritual. Enquanto o praticante mistura os ingredientes em potes de barro ou metal, ele recita encantamentos em línguas antigas, como o latim, carregando assim cada etapa com a intenção do seu desejo. Durante o processo, é essencial que o bruxo concentre-se intensamente na visualização do efeito desejado, reforçando assim um propósito com cada item adicionado, pois qualquer distração ou intenção mal colocada pode comprometer a poção por inteira.